Olá a todos, que Deus les bendiga en el nombre del Señor Jesús y estamos aquí una vez más para meditar con ustedes en la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que procede de la boca del Señor. Por esa razón, todos los días, lunes, miércoles y viernes, nosotros tenemos esta meditación en el cuadro El Pan Nuestro de Cada Día. Hoy quisiera meditar con ustedes en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Por favor, prepare su Biblia y también un vaso con agua. Déjalo ahí al lado en los momentos finales de nuestra meditación. Vamos a hablar con Dios. ¿Está bien? Así que el Señor Jesús subió al cielo, derramó el Espíritu Santo, la conciencia de Cristo sobre todos los discípulos. Y el apóstol Pedro y Juan subieron al templo para orar. Y cuando estaban por entrar al templo, encontraron a un hombre cojo, un hombre enfermo, que estava aí sentado à la puerta del templo, suplicando limosnas. Sabe, amigo, amiga, é muito triste a situação desse homem e de tantas outras pessoas que nunca han deixado de crer em Deus, nunca han perdido a fé em Deus e jamais han deixado de frequentar a um templo. Sin embargo, ela vive paralisada. Ela vive deprimida, angustiada, enferma, a exemplo de esse homem, que además de sua enfermidade, de sua incapacidade, tinha hambre, estava em la mais profunda miséria, e era a responsabilidade de los agentes del templo, los sacerdotes, los fariseus, que eram os que recorriam el diezmo, las ofrendas, cuidar e alimentar a esses necessitados. Sin embargo, lo que vemos aqui en las Escrituras es que ellos no cumplían con su responsabilidad. Porque el diezmo, la ofrenda, amigo, amiga, fue un mandamiento divino para mantener, para dar la manutención a la vida del huérfano, de la viuda, del enfermo, del descapacitado. Quando o Senhor Jesus anduvo entre nós outros, era o que ele hacía. Por isso a fama do Senhor Jesus se esparcia por todos os lados, por la maneira como ele amava al necessitado, por la maneira como ele auxiliava aqueles que nada tinham. O Senhor Jesus era generoso. Sim, havia mulheres, havia pessoas que ajudavam ao Senhor Jesus, que contribuíam com ofrendas, para que ele pudesse então ir em todos os lados e aldeias, levando as ensinanças, curando, liberando, haciendo a obra de Deus. E o Senhor Jesus, então, por cada lugar que passava, hacía obras generosas, porque é o mandamento de Deus. Esse é o mandamento de Deus. E por essa razão, muito se hablava do Senhor Jesus, de lo que ele ensinava, pero muito mais de lo que ele hacía, de las sanidades, liberação, de la forma amorosa como ele acolhia al pobre, la viuda, el enfermo, el postrado, el que el mundo havia despreciado. A diferença de aqueles que estavam en el templo. É óbvio que o templo recorria muito mais ofrenda, muito mais dízimo que o Senhor Jesus. Pero o Senhor Jesus hacía muito mais de lo que o templo e seus responsáveis hacían por los necessitados. E esse homem é um exemplo. Estava aí, postrado, enfermo, cojo, hambriento, em la miséria. Quando o apóstolo Juan e o apóstolo Pedro subiram ao templo para orar, esse homem suplicou por uma limosna. Extendendo-lhe as manos, dijo a Pedro e a Juan, dá-me algo, ajuda-me. E ele estava à porta do templo.
Eu te pergunto, amigo, amiga, de quem era a responsabilidade? De quem era a responsabilidade em ajudar? Será que nadie estava vendo? Será que nadie estava observando a necessidade daquele homem? Por supuesto que sim. Pero desafortunadamente, como disse o dicho, davam de ombros. Pecador és. Pecador és. Está pagando por seus erros. Está pagando porque não obedece a Deus. E assim aquele homem vivia. E viveu a maior parte da vida dele agir, pedindo e suplicando ajuda e auxílio, hasta que Pedro, mirando-lhe a situação daquele homem, mirando com a mesma mirada do Senhor Jesus, dijo a ele assim: homem, eu não tenho ouro nem plata. Se eu tiver, em outras palavras, pode estar seguro que eu te ajudaria, porque assim aprendemos de nosso maestro. Mas já que não tenho ouro nem plata, lo que sí tenho te doy. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levanta e anda, camine agora. E então, tomando-lhe de la mano, esse homem se puso de pé. E aquele sofrimento, aquela tristeza chegou ao fim. Verdade? Que coisa maravilhosa. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus. Se não há nada que lhe estende a mano, se não há quem se importe, se você é uma pessoa que está sofrendo e sua história a nada interessa, aunque todo o tempo você está aí tratando e tratando, pero al parecer, a exemplo de aquele homem, melhor dito, lhe estão dando de ombros. Lhe estão dizendo, bueno, isso não é um problema nosso. Ora, amigo, amiga, Deus quer dar fim a esse sofrimento. E és escutando, e és aprendendo del mesmo Senhor Jesus, como Juan, como Pedro, e como tantos outros aprenderam, que você saldrá dessa situação. Sim, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Pedro dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levanta, aquele homem se levantou. É en el nombre de Jesús, é com as enseñanças del Senhor Jesus que você vai sair dessa situação. Então, aquele homem se levantou, curado, livre de sua esclavitud, e entrou en el templo junto com Pedro, junto com Juan. E as pessoas, al ver, se maravilharam, quedaram perplexas, porque a obra de Deus se manifestou naquele homem. Então, en el capítulo 4, disse assim, hablando ellos quem? Pedro e Juan, al pueblo, platicando a la gente de Jesus, hablando de la palavra de Deus, ensinando as coisas que o Senhor Jesus ensinou, vieram sobre eles, cayeron sobre eles, los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo. Vieram os sacerdotes e já vieram com a polícia. E também com eles estavam os saduceus, que eram os de la tribo, de los levitas, aqueles que creiam ser os únicos que poderiam estar no templo e fazer as coisas, os que haviam tomado para si, não de parte de Deus, mas eles mesmos haviam decidido que eles eram os únicos que podiam fazer qualquer coisa no templo, ensinar, falar, só eles se consideravam os dueños de todo, verdade? Não porque Deus lhes havia dado toda essa autoridade, não, para nada. Eles usurparam, eles tomaram, eles vieram e a la mano grande agarraram para si essa responsabilidade, pero eles não tinham nada que ver com as coisas de Deus, aunque tinham um cargo e um puesto en el templo, pero aquele homem estava sofrendo allá afuera
e nada para ajudar. Foram esses que chegaram com a polícia. E muito ressentidos, disse, estavam ressentidos, estavam molestos, entristecidos, estavam muito adoloridos. Por quê? Porque Pedro e Juan estavam ensinando ao povo. Pois sim, eles estavam ressentidos porque Pedro e Juan estavam ensinando as coisas de Deus, as coisas que agradavam a Deus, pero eles não eram sacerdotes, eles não eram saduceus, eles não eram líderes do templo. Então eles chegaram ressentidos com a polícia, dizendo-lhe: "Vocês não podem ensinar, vocês não têm direito, vocês não têm esse poder, nada lhes há dado autoridade para ensinar de Deus, nós outros não lhes dimos essa autoridade." Eles estavam muito ressentidos de que Pedro e Juan ensinavam a palavra de Deus. Como quem disse: "Vocês não podem, só nós outros." E estavam muito molestos e chegaram com a polícia. E eles também estavam ressentidos porque anunciavam em Jesus a ressurreição de entre os mortos, ou seja, a salvação. Además de ensinar ao povo as coisas de Deus, Pedro e Juan diziam que em Jesus estava a ressurreição, a salvação, a vida eterna. E os sacerdotes, os saduceus, eles não creiam em ressurreição. Eles não acreditavam que depois da morte, uno dará conta ante Deus de seus actos. Sabe por que eles não acreditavam? Ou não queriam crer? Ou predicavam que nada de isso existia? Eles diziam: morreu, acabou. Porque senão eles teriam que dar conta a Deus. Tendrão. E deram conta a Deus, pode estar seguro. Todos nós outros, disse o Apocalipse, estaremos delante de Deus. E a Ele daremos conta de todos nossos atos. Pois sim, eles fingiam, predicavam e diziam que nada disso é certo, é verdade, porque eles não queriam enfrentar suas verdades delante de Deus. Mas pode estar seguro que se lo hicieron, como um dia todos nós outros também lo haremos. Então, estavam muito ressentidos de que eles hablaram de Jesus e ensinaram sobre a ressurreição, que era verdade, que era certo, e para ser salvo, necessitavam crer e confiar suas vidas a Jesus, vivendo o que Ele ensinou e nos ensina através de sua palavra hasta os dias de hoje. Então, echaram mano de los dos e los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era já tarde. Então, Pedro e Juan foi a la cárcel. Eles foram levados a la cárcel, ¿por quê? Porque ensinavam única e puramente a Jesus. Eles foram a la cárcel porque contrariaram as enseñanças de los saduceus, de los sacerdotes. Los sacerdotes diziam assim: morreu, acabou. Por isso vocês têm que fazer toda a hora. Quando uno se muere, se acaba. Assim que a persona pensará: puedo ser perverso, puedo fazer o que quero e não darei conta de nada. Pero quando Pedro e Juan diziam: não é assim. Há ressurreição. Jesus dijo que ressuscitaremos com Ele e estaremos delante de Ele. Então, a gente ganha consciência e diz: então, já não quero ser assim. E os saduceus não se alegraram. Por causa de isso, eles foram levados, Pedro e Juan, a la cárcel. Muitos de los que haviam oído a palavra, lo que Pedro e Juan ensinaram de Jesus, creyeron, e o número de los varones eram como 5,000. Aconteceu, al dia seguinte, que se reuniram em Jerusalém los governantes, los ancianos, agora estavam também los escribas, los pastores, el sumo sacerdote Anás e Caifás, el mismo que crucificou a Cristo, e Juan e Alejandro, e todos los que eram de la família de los sumos sacerdotes. Todos se reuniram para ver que fim daria a Pedro e a Juan. E ponendo-lhes em meio, lhes perguntaram:
com que potestad o en que nombre habéis hecho vosotros esto. ¿Esto qué? La cura de aquel hombre. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de que manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre este hombre está en vuestra presencia sano. El apóstol Pedro y Juan fueron presos por haber hecho el bien por aquel hombre. Estaban presos por hacer lo mismo que hacía el Señor Jesús. Sabe, amigo, amiga, es triste, pero es cierto. Cuando uno comienza a anunciar la palabra de Jesús, cuando uno comienza a enseñar única y puramente las enseñanzas de Jesús, muchos de los líderes, aquí solo había líder religioso, somos sacerdotes, escriba, o sea, pastor, solo había gente supuestamente, de la liderança espiritual, pero ellos fueron los que mandaron prender a Juan y a Pedro por hacer el bien a un hombre, por anunciar a Jesucristo. Por isso, usted não deve someter-se a nada e a nadie, solamente ao Senhor Jesus. Título, amigo, amiga, não salva a nadie. ¿Está bem? E título tampouco deja firmado que por el título este tal es de Jesús. Tampouco. Ser de Jesús, dijo ele, es obedecer a mis palavras. Juan e Pedro foram presos e declararam que foi em nome de Jesucristo de Nazaret, que é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho, porque nele solo há verdade e por isso há vida. Foi em nome de ele que aquele homem havia sido sanado. Então, eles foram interrogados e ameaçados. Aqui diz, en el versículo 15, entonces los sacerdotes, los escribas, los ancianos, les ordenaram a Pedro e a Juan que salisse del concílio e conferenciavam entre si, dizendo: que haremos com esses homens? Lo mesmo que passou com Jesus. Porque de certo señal manifesta ha sido hecha por ellos, notória a todos os que moram em Jerusalém, e não lo podemos negar. Sin embargo, para que não se divulgue mais entre el pueblo el nombre de Jesús, ¿verdad? Amenacémosles para que não hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. E llamándolos, les intimidaram. Já vê por que eu lhe digo? Não se deixe intimidar. Não se intimide. Se te ameaçam, se te dizem, se querem impedir-lhe, não se intimide. Porque também os apóstolos foram intimidados. E não por gente ajena à fé. Foram intimidados por los sacerdotes, por los pastores, por el sumo sacerdote. Eles foram intimidados que de nenhuma maneira hablassem ni ensinassem el nome de Jesus. Mas Pedro e Juan, e esse deve de ser nosso comportamento, Pedro e Juan responderam dizendo-lhes: juzgad. Mira a palavra de Pedro a esses homens, a los líderes del templo. Juzgad, se é justo delante de Deus obedecer a vosotros antes que a Deus. Juzguem. A quem devo de obedecer? A ustedes ou a Deus? A ordem que recebimos de Jesus é anunciar-lhe, é hablar a verdade, le guste a quem le guste, não le guste a quem não le guste, hacer el bem, sem importar a quem. Agora,
ustedes que deverían hacer lo mismo, que son, según dicen ser hombres de Dios, quieren prohibirnos de hablar de la verdad, de la voluntad de Dios. Juzgue ustedes entonces, ¿a quién debemos obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Y esa pregunta se hace a nosotros. ¿A quién debo de obedecer? ¿A quién debemos nosotros obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Por esa razón, no podemos intimidarnos delante de nada, de amenazas y de lo que sea, porque Jesucristo, nuestro Señor, está con nosotros. Assim, ellos dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No debemos, no podemos. Ellos entonces volveram a amenazar a Pedro e a Juan e los soltaram, não hallando de nenhum modo de castigar-lhes, por causa del pueblo, porque todos glorificavam a Deus por lo que se havia hecho, já que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. 40 años en la puerta del templo. 40 años viviendo de limosna. Los que estaban en el templo, que recogían diezmos y ofrendas, nada nacían por los necesitados. Pero Jesucristo dejó a sus discípulos con su enseñanza y con sus prácticas. Y nosotros hemos heredado lo mismo de nuestro Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Para hacer lo mismo y cosas aún más grandes. ¿Está bien? Considere, pense, ponga em balança e vea se lo que estamos enseñando, assim como Pedro e Juan, es ou não es lo que Jesús ordenou. Oremos a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como aquele homem, há tantas pessoas atadas a seu passado, a seu sofrimento, a seus traumas, há muito mais de 40 anos, ou vá caminhando para isso. Por essa razão te pedimos, meu Senhor, em el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Senhor e Salvador, a quem creemos ser el único caminho, la verdade e la vida. E nesse instante, quem está desesperado seja livre, enfermo seja sanado. El que está en el fundo del poço se levante. Através de la fé, todos os que creem recibam agora el milagro, la sanidad e la liberação. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amigo, amiga, beba com fé de sua água e comparta com sua família. Graças a Deus. Nós outros estamos seguros que Deus está contigo. Você crê? Então, em el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador Jesús, levante-se, ande, viva, salga de esse problema. Hasta luego.